Capítulo 14. Sua mente é indomável. À medida que você constrói os perímetros de defesa exteriores, descobrirá que o perímetro dos olhos aumenta de forma muito mais rápida do que o perímetro da mente. Mas você sabe o porquê? Primeiro, a mente é muito mais astuta que os olhos e mais difícil de encurralar. Segundo, você não consegue controlar a mente de forma efetiva até que o perímetro visual esteja em seu devido lugar. Sabendo disso, você não deve se sentir desencorajado se sua mente responder mais lentamente do que os olhos. A boa notícia é que o perímetro de defesa dos olhos trabalha juntamente com você para construir o perímetro da mente. A mente precisa de um objeto para a luxúria, então quando os olhos visualizam imagens sexuais, a mente já tem muito com o que festejar. Sem estas imagens, a mente possui um repertório vazio. Ao subjugar os olhos, você também subjuga a mente. Embora só isso não seja suficiente, a mente ainda pode criar seus próprios objetos de luxúria utilizando memórias de filmes ou imagens que você viu anos atrás, ou gerar fantasias sobre antigas namoradas e sobre as mulheres com as quais você trabalha. Pelo menos com seus olhos sob controle você não será sobrecarregado por uma contínua inundação de objetos de cobiça enquanto luta para aprender a controlar sua mente. A purificação da mente. Atualmente, seu cérebro se movimenta rapidamente para a luxúria e para o alto prazer que ela proporciona. A visão de mundo do cérebro sempre inclui pensamentos luxuriosos, ambiguidades insinuantes, devaneios e outras formas criativas de pensamentos sexuais são caminhos desobstruídos, então sua mente se sente livre para correr por eles até encontrar o prazer. Mas sua mente é metódica, e sua visão de mundo colore o que entra através dela. A mente permitirá a entrada desses pensamentos impuros somente se eles se encaixarem à maneira como você vê o mundo. Quando você definir o perímetro de defesa para sua mente, a visão de mundo do seu cérebro será transformada por uma nova matriz de pensamentos permitidos ou admissíveis. Dentro da antiga matriz do seu pensamento, a luxúria se adaptava perfeitamente, e neste sentido, era metódica. Mas com uma nova e mais pura matriz firmemente estabelecida, os pensamentos luxuriosos causarão uma completa desordem. Seu cérebro, agindo como um policial responsável, apanha estes pensamentos luxuriosos até mesmo antes que eles cheguem à consciência. Essencialmente, o cérebro começa a se purificar, então inimigos ardilosos, como ambiguidades insinuantes e devaneios, que são difíceis de controlar no nível consciente, simplesmente somem por si. Essa transformação da mente leva algum tempo, enquanto você espera que a antiga poluição sexual seja limpa. É como viver perto de um riacho que fica poluído quando uma tubulação de esgoto principal quebra contra a corrente. Depois que as equipes de manutenção consertam a tubulação de esgoto, ainda vai demorar um tempo para que a água volte à sua cor normal. Ao transformar sua mente, você estará assumindo o papel ativo e consciente de capturar pensamentos enganadores, mas, durante a longa jornada, a mente se purificará e começará a funcionar naturalmente para você e para sua pureza, capturando tais pensamentos. Com os olhos se desviando das imagens sexuais e a mente se policiando, suas defesas se fortalecerão de forma incrível. Espreitando a porta. Com essa confiança, você deverá fazer tudo o que puder para levar adiante sua transformação mental. Uma noção útil de algo que precisa estar sob vigia é a imagem bíblica da expressão, espreitando a porta. Jó mencionou isto. Depois de lermos alguns versículos sobre a aliança feita com os olhos, ouvimos Jó dizer o seguinte: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita a porta do meu próximo, então, moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Jó capítulo 31 versículo 9 a 11. Você está espreitando a porta do seu próximo? Isso pode significar aquela vez em que você apareceu à tardezinha para visitar a esposa de seu amigo, tomar um café com ela, e então se enamorou por sua sabedoria, seu cuidado e sua sensibilidade. Lamentou por ela ter de suportar um marido tão bruto e insensível. Você a abraçou enquanto ela chorava. Você estava espreitando a porta do seu próximo. Veja Kevin, casado e pai de 3 filhos. Durante o trabalho com o grupo de jovens na igreja, ele conheceu uma bela garota de 15 anos. Ela é um verdadeiro nocaute e parece ter cerca de 20 anos, ele disse. Às vezes, eu perguntava a ela sobre os garotos que ela havia conhecido e namorado, e ríamos e fazíamos piadas juntos, mas às vezes eu passava dos limites. Nós começávamos uma conversa meio inútil, sobre do que ela gostava quando estava beijando alguém, sobre o que eu apostava que ela não faria com um garoto e coisas desse tipo. Sabia que eu não deveria conversar com ela sobre isso,
mas era muito excitante. Semana passada, quando minha esposa e meus filhos estavam viajando, ofereci uma carona a essa garota. Começamos a conversar sobre coisas impróprias novamente, e por alguma razão apostei que ela não tiraria a roupa para mim. Ela tirou. Perdi completamente a cabeça e a levei para um parque onde fizemos sexo. Entrei em uma baita encrenca. Ela contou aos seus pais sobre isso e eles podem me processar por estupro. Kevin não estava apenas espreitando a porta do seu próximo. Kevin já estava do lado de dentro da porta. Espreita mental. Talvez você nunca tenha feito o que Kevin fez, mas você esteve espreitando a porta do próximo da mesma forma. De acordo com Jesus, fazer isso mentalmente é a mesma coisa que fazer fisicamente. Você sabe que tem espreitado. A esposa do seu amigo parece fazer mais seu tipo do que sua própria esposa. Por que não a conheci antes? Então, você pode se perguntar. Se isso tivesse acontecido, as coisas seriam diferentes? Talvez sua antiga namorada já esteja casada agora, mas você está espreitando a porta dela com sua mente, imaginando que vocês estão se beijando, esperando secretamente encontrá-la no shopping. Ou você está almoçando com um grupo no trabalho, incluindo aquela linda e jovem colega da área de vendas, pela qual se sente tão atraído que até se sente deprimido sempre que ela fica doente. Da última vez, você enviou um e-mail para ela dizendo: "Senti sua falta. Espero que fique boa logo." Talvez você esteja conectado com uma mulher em uma sala de bate-papo e fique imaginando como ela é e como seria a vida com ela. Você está espreitando a porta do próximo. Pensamento desvairado. Como temos visto, a maior parte da impureza sexual é gerada a partir de mulheres que você nem mesmo conhece. Você as vê passando. Modelos, atrizes, recepcionistas e posteres estão em todos os lugares. Mas elas são estranhas. Você não mora com elas, por isso treine seus olhos para se defender delas. Mas desviar os olhos não pode esconder essas atrações ao vivo, atrações de suas interações com mulheres. Essas mulheres não são estranhas. Você vive e trabalha muito próximo delas, mesmo durante o louvor aos domingos. Pensamentos e atrações impuras podem surgir. Já que o perímetro de defesa dos olhos não as pode deter, será necessária outra defesa. O que devo fazer? Você se pergunta. Aqueles pensamentos aparecem sozinhos. Não posso resistir. Isso parece mesmo verdade, uma vez que controlar a mente pode parecer algo muito bizarro. Até mesmo na igreja, um devaneio pode, de repente, acontecer com uma mulher do trabalho. De onde vêm esses pensamentos? A mente é como um cavalo indomável, correndo livre, ora com pensamento organizado, ora sem qualquer ordem. Além disso, a Bíblia diz que devemos controlar não apenas nossos olhos, mas todo o nosso corpo. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 e 20. E não apenas nosso corpo, mas nossa mente também. O Espírito Santo, através de Paulo, é bem claro quando diz: "Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." 2 Coríntios capítulo 10 versículo 5. Este versículo é muito perturbador. Ao lê-lo, é muito fácil se perguntar: levar todo pensamento cativo, isso é possível? Departamento da alfândega mental. Todos os pensamentos impuros são gerados a partir do processamento de atrações visuais e atrações ao vivo por meio dos seus sentidos. Olhar para mulheres na praia. Flertar com as novas mulheres no trabalho. Lembrar-se de antigas namoradas. Durante o processamento não adequado, nossas mentes podem ser levadas para a impureza. Porém, ao processar adequadamente essas atrações, podemos capturar ou eliminar os pensamentos impuros. Já discutimos uma forma de processamento adequado chamada de desvio dos olhos. Ela processa as atrações visuais, treinando os olhos para que se desviem, e depois subjuga-os. Quando este método estiver efetivamente estabelecido, seu perímetro de defesa dos olhos adquirirá a natureza do antigo Muro de Berlim. Nenhum visto de entrada visual será concedido, não importa por qual razão. Mas o perímetro de defesa da mente se parece menos com um muro e mais com um departamento de alfândega em um aeroporto internacional. Os departamentos de alfândega são filtros, evitando que elementos perigosos entrem no país. O Serviço Alfandegário dos Estados Unidos tenta barrar drogas, insetos de fruta mediterrâneos, terroristas e outros agentes prejudiciais. Da mesma forma, o perímetro de defesa da mente processa adequadamente as mulheres atraentes em seu país,
filtrando as sementes forasteiras da atração antes mesmo que os pensamentos impuros possam ser gerados. Este perímetro interrompe a espreita. Considere a situação de dois homens sobre os quais já falamos. Wally, o empresário que temia ficar sozinho em quartos de hotéis, percebia que, depois que desligava a TV, sua mente ainda lutava contra imagens em um ciclo de bombardeio luxurioso, até que perdia por completo o sono. Caso ele não tivesse concedido nenhum visto de entrada visual ao assistir à TV, nenhum pensamento luxurioso teria surgido. A situação é diferente no caso de atrações ao vivo. Kevin era um líder do grupo de jovens, e aquela garota de 15 anos era membro do mesmo grupo. Ela tinha um visto de entrada válido na vida dele. Ele tinha de interagir com ela. É claro que ele não deveria interagir de maneira inadequada. As mulheres atraentes passarão por este perímetro de defesa, mas elas devem somente receber permissão para entrar com propósitos apropriados. Completando as lacunas. O que acontece com o nosso departamento de alfândega mental? Vamos dizer que a sua empresa contrate uma nova funcionária, Raquel. Em seu primeiro dia, Raquel fica perambulando pelo corredor, para no cantinho, começa a conversar e tchan. Você é atraído. A partir deste ponto, ela pode ser processada de forma apropriada em sua mente, sem que pensamentos impuros sejam gerados, ou você pode administrar mal a situação. O que vem depois disso é muito importante para a pureza da sua mente. Você continua interagindo com Raquel ao longo do tempo. As primeiras interações alimentam a atração. Por exemplo, Raquel pode corresponder aos seus sinais de atração. Ou o senso de humor dela pode ser parecido com o seu. Ela ama sua pizza favorita. Ela é simplesmente louca por futebol. Raquel é muito agradável e fascinante, então você se realiza ao pensar nela. Neste ponto, o processamento impróprio leva a pensamentos sensuais ou a outras práticas impuras, como flertar e provocar. Pior ainda, você pode ser arrastado como o jovem tolo de Provérbios capítulo 7 versículo 21 ao 23, seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Sua mente se perde entre as atrações. Nem é importante o fato de você não conhecer muito bem Raquel. No começo do relacionamento, a mente age em preencher as lacunas com a imaginação criativa. Isso faz parte da diversão. Quanto menos você sabe sobre ela, mais lacunas existem a serem preenchidas e mais a mente pode correr solta com os pensamentos fantasiosos. Com uma interação mais profunda, no entanto, mais fatos vão se adentrando. Com menos lacunas a serem preenchidas, a mente rapidamente se torna entediada. Os fatos são os vírus matadores das atrações. Que tipo de fatos? Depois que você a ouviu comentar sobre seu lindo bebê e como seu marido é maravilhoso, torna-se mais difícil imaginar Raquel como sua sedutora à espera. Então ela cai em seu conceito de atração, tornando-se meramente uma amiga ou colega de trabalho. Fred, aprendendo o processo mental correto. Provavelmente todos nós podemos pensar em um exemplo do colegial em que nossa mente se perdeu entre as atrações. Eu tive um. O nome dela era Judy. Eu reparei nela no começo do meu último ano, quando ela estava no primeiro ano. Sabe quando falamos sobre apertar os botões da atração? Eu era arrastado para uma terra de sonhos tolos sempre que pensava nela. Eu pensava sobre o que diria e como amaríamos um ao outro, para onde iríamos, e minha mente se enchia com bilhões de lacunas, uma vez que não sabia nada sobre Judy, exceto seu nome e sua série. Durante todo o ano, eu ansiava, cheio de fantasias, por ela, observando seu alegre balanço, esperando pelo dia em que conversaríamos. Eu ansiava por convidá-la para um encontro, mas me faltava coragem. Mesmo sendo o superatleta do ano, com as garotas meu coração virava uma gelatina. Quando o ano chegou ao fim, apenas uma oportunidade me restava, o baile de formatura. Com muita dificuldade, disquei o número de telefone dela. Depois de uma conversa insignificante, gaguejei meu pedido. E ela disse sim. Sua voz melodiosa confirmou minha existência, e você pode imaginar o que a minha mente fez com aquilo. Depois do baile, descobri um lugar perfeito para levá-la, o Irhomem. Embora o lugar tradicional para jantares pós-baile fosse o Irlandeiro, decidi que não poderia dar ao meu novo amor algo tão trivial e monótono. Nas cabines isoladas e acortinadas do Irhomem, podíamos nos sentar sem sermos interrompidos naquela gloriosa primeira noite de descanso de nossas vidas juntos. Depois de sermos acompanhados até nossa cabine, nos provocamos levemente, meu coração quase não cabendo dentro de mim.
Minha atração crescia a cada momento. Secretamente isolados no Iromen, as garçonetes fechavam as cortinas, deixando um clima romântico. A face encantadora de Judy ficou vermelha, e seus lábios lindos e carnudos começaram a falar. Fascinado, eu a ouvia como em sonhos, até que ela disse, sabe, não sei como dizer isso, mas eu gostaria muito de ir ao Iglandê. Você se importa se formos para lá, Toyne? Embora minha atração em relação a ela tenha sido bastante abalada, a nobreza e a honra davam o tom da noite. Reunindo forças para demonstrar um ar de indiferença, respondi, claro, acho que sim, embora eu soubesse que aquilo não era bom para o nosso encontro. No Iglandê, enquanto estávamos em pé esperando por um assento, Judy perguntou descaradamente, você se importa se eu for até a mesa do Joel só por um instante? E me deixou, passando o resto da noite com ele. Comi sozinho com meus pensamentos, refletindo, é por isso que prefiro futebol a garotas. Depois, ela graciosamente me deu um fora, mas dando-me a honra de levar Sua Alteza para casa. Ela me confessou que tinha esperado muito tempo para encontrar uma maneira de ficar com Joel naquela noite, já que ele não a tinha convidado para o baile, como ela esperava. Minha atração por Judy morreu naquela noite. Os fatos a mataram. Inicialmente, não processei minha atração por ela de forma adequada. Mas deixe-me compartilhar um exemplo de alguém que processou de maneira apropriada algumas atrações. Kank me contou sobre Patrícia, uma mulher recém-contratada em seu departamento de engenharia. Quando ele a viu pela primeira vez, ela estava fazendo uma apresentação para todo o grupo, e ele foi golpeado entre os olhos. Eu estava sentado na sala, esperando por mais uma apresentação enfadonha, quando fui nocauteado por Patrícia. Ela era linda e inteligente, seu temperamento gracioso. Ela me fazia lembrar das garotas que conheci na faculdade. Minha mente insistia, tenho de conhecer esta garota, tenho de conhecer esta garota. Mas eu era casado, e sabia que não deveria fazer isso. Minha mente continuava pedindo que eu pensasse nela. Parecia-me tão atraente, mas eu sabia que não deveria agir daquele jeito. Nas semanas seguintes, passei pouco tempo perto dela e não lhe dirigi a palavra, a não ser quando era absolutamente necessário. Também subjuguei meus olhos. Depois descobri que ela tinha acabado de ter um bebê, e tudo o que fazia era falar sobre sua nova filha. Ela demonstrava que amava muito seu marido. Naquele momento, minha atração começou a esmorecer, mas não se foi completamente. Mais tarde, alguns dos novos processos de engenharia que ela havia implantado começaram a receber críticas pesadas, e eu vi que seu temperamento não era tão leve e gracioso assim. Ela podia se transformar em uma pessoa muito briguenta. Hoje, ela é apenas uma amiga, não sou mais atraído por ela. Subjugando as atrações. Este foi um processo apropriado. Patrícia tinha um visto de entrada, mas a atração foi processada apropriadamente e gerou poucos pensamentos impuros. Sabe, não podemos eliminar mulheres atraentes de nossa vida, mas podemos nos proteger na fase inicial da atração até que elas se tornem velhas amigas. Este processo apropriado é chamado de subjugação das atrações. É um conceito que me faz lembrar de um velho amigo dos meus dias na Universidade Stanford. Se você não pode vencer, trapaceie. Se você não pode trapacear, esquive-se. Se você não pode se esquivar, pare. Não tão admirável, mas divertido e um pouco aplicável neste caso. Subjugação das atrações é uma tática de esquiva. Mais adiante você verá isso detalhadamente, mas a esquiva ativa aguarda pelos fatos que rapidamente processam o relacionamento além da zona de perigo, onde ele não gera impureza. O que acontece se não subjugarmos as atrações? O que acontece se brincarmos um pouco com elas? A passagem do tempo não matará as atrações de qualquer modo? Na maioria das vezes, sim, mas você não pode dar nenhuma oportunidade. Um relacionamento impróprio não agrada a Deus, não importa quão inocente ele pareça. Em resumo, você tem uma mente que pode correr para onde desejar. Ela precisa ser domada. Nossa melhor tática é subjugar as atrações, limitando a geração de pensamentos impuros e o dano que eles trazem para o nosso relacionamento matrimonial. Um curral para sua mente indomável. Já dissemos anteriormente que nossas mentes são como cavalos indomáveis, correndo livremente. Esse tipo de cavalo possui duas características encontradas no cérebro masculino. Primeiro, o cavalo corre para onde sua vontade mandar. Segundo, o cavalo acasala onde quer e com quem escolher. Existem éguas por toda a parte. E se um cavalo não vir nenhuma por perto, ele esperará o vento e, sentindo a égua no horizonte, correrá para lá e acasalará.
Esta característica é semelhante à de uma jumenta selvagem, sobre a qual Deus falou através do profeta Jeremias capítulo 2 versículo 24, jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que, no ardor do cio, sove o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela acharão. É possível controlar o cavalo bravio? Você consegue alcançá-lo a pé ou simplesmente balançar seu dedo para admoestá-lo? Não, claro que não. Então, como você o impede de correr e acasalar onde quiser? Com um curral. Atualmente, sua mente corre como um cavalo. E mais, ela acasala, onde quer com mulheres atraentes e sensuais. Elas estão em todos os lugares. Com uma mente bravia, como você pode parar a corrida e o acasalamento? Com um curral ao redor dela. Vamos expandir um pouco esta metáfora para ajudá-lo a entender melhor nosso objetivo de refrear nossas mentes errantes. Era uma vez você, um cavalo orgulhoso, selvagem e livre. Lustroso e encrespado, você perambulava pelos montes e vales, correndo e acasalando onde lhe dava vontade, mestre de seu destino. Deus, dono de um grande rancho local, notou-o à distância enquanto trabalhava em sua fazenda. Embora você não o tivesse percebido, ele o amou e desejou que fosse dele. Ele o buscava de várias maneiras, mas você fugia. Um dia, ele o encontrou preso em um profundo vale escuro, completamente sem saída. Com o laço da salvação, gentilmente o atraiu para perto, e você se tornou uma propriedade dele. Ele desejou abrandá-lo, para que você pudesse lhe ser útil e lhe trazer alegria. Mas, sabendo de seus instintos naturais e de como você amava correr livremente com as éguas, colocou uma cerca ao seu redor. Este curral era o perímetro dos olhos. Isso cessou a correria e o impediu de sair por aí inspirando o vento à procura de atrações, correndo de modo selvagem pelo horizonte. O curral parou a corrida, mas não parou o acasalamento. Você acasala em sua mente, através das atrações, pensamentos e fantasias, flertando e relinchando para as éguas dentro do seu curral ou próximas dele. Você deve ser domado. Cada vez mais próximo. À luz desta ilustração, vamos observar 4 categorias de atrações que estão no seu caminho ou vão cruzá-lo. A primeira categoria é sua atração visual pelas mulheres estranhas sobre as quais falamos anteriormente, corredoras, recepcionistas e aquelas que aparecem em posteres. Pelo fato de já termos estabelecido um perímetro de defesa dos olhos, nosso curral, elas estão agora além do horizonte. Não podemos mais correr para lá. Elas já não produzem mais atrações. Mas ainda existem muitas atrações dentro dos limites do curral. As categorias de 2 e 4 incluem as mulheres que não são estranhas, mulheres com as quais você interage em sua vida, as atrações ao vivo. Na segunda categoria estão as mulheres que não são atraentes para você e não geram pensamentos impuros. Elas podem incluir suas amigas, conhecidas, colegas de trabalho e mulheres da igreja. Seu amigo João pode notar alguém dizer, "Uau, olhe para ela. Que mulher!" E você responde, com moderada surpresa, dizendo, "Parece que sim, trabalhei tanto tempo com ela que nem penso nesse sentido. Ela é apenas uma amiga." Sua defesa contra esta categoria de mulheres é um simples monitoramento, para assegurar-se de que perceberá com antecedência se uma delas se aproximar de seu curral. A terceira categoria é, provavelmente, a mais perigosa de todas. Estas são as mulheres que você conhece, com as quais interage e que apertam seus botões da atração, como Raquel, sua nova colega de trabalho, ou talvez a nova líder de louvor que faz sua alma vibrar com os teclados e com o coração cheio de adoração. Você relincha, atraindo-as para perto do seu curral, pelo menos na mente. Talvez uma delas o tenha percebido. Atraída por você, ela trota intencionalmente até o seu curral. Lisonjeado, você bufa de forma majestosa, bate o pé e sacode a cabeça. Olhar para ela lhe traz muito prazer. Tentando romper as fronteiras, você estica a cabeça sobre a cerca, ocultando-se em almoços a sós e conversas íntimas. Pior de tudo, sua mente indomável pode fazer algo que um cavalo bravio nunca poderia fazer, abrir o portão do curral. E não apenas mentalmente. Duane nos contou sobre um primo que se divorciou da esposa de 26 anos depois de ter sido capturado pelos saltos de outra mulher. Eu não sabia o que dizer para ele, nos disse. Ele foi completamente arrastado e não parava de se encontrar com ela. Não havia o que dizer para ele. Você diria que nunca poderia abrir o portão do seu curral para alguém da forma como o primo de Duane fez. Mas olhe para as estatísticas da igreja, meu amigo. Nossas taxas de divórcio não são diferentes das do mundo.
Os cristãos em todos os lugares estão se separando ou se recuperando de casos adúlteros originados nos homens que abriram o curral de suas mentes. Sem defesas, isso também pode acontecer com você. A última categoria inclui aquelas mulheres que já estão dentro do seu curral mental. Seu primeiro pensamento pode ser o de que somente sua esposa se encaixa nesta categoria, mas existem outras que Deus colocou perto de você. Esta categoria pode incluir a esposa de um amigo íntimo. Você compartilhará mesas de restaurante com elas, produzirá recordações felizes delas e orará honestamente com elas. Com relação às emoções, vocês estarão próximos. Mas você não deve estar à espreita. Além disso, dentro do seu curral pode existir uma antiga namorada com a qual você ainda esteja profundamente conectado. Ela estava no seu curral muito antes da sua esposa, mas ela nunca foi enviada para o horizonte. Você se acasala facilmente com ela em sua mente por causa de seus encontros amorosos juntos. Na mente, ela ainda está muito próxima a você. Ainda existe a sua ex-mulher, talvez a mãe dos seus filhos. Por causa daquelas preciosidades, ela sempre viverá próxima a você. Graças à intimidade anterior de vocês, ela pode parecer sua para usufruto em sua mente. Você se lembra das emoções e sente-se livre para brincar com os pensamentos. Mas você deve levá-la para fora do seu curral, em direção ao horizonte seguro. O perímetro da mente processa as atrações ao vivo que galopam pelo horizonte e passam pelos nossos currais. Ao subjugar as atrações, essas mulheres são retiradas para zonas de segurança chamadas de amigas, ou conhecidas, onde não mais ameaçarão nossa pureza. Lembra-se do que Kank disse sobre Patrícia? Após subjugar as atrações, ela se tornou apenas uma amiga, e ele deixou de sentir atração por ela. É evidente que a maioria das mulheres nem chegará a tocar no botão de atração. Quando elas entram em sua vida, simplesmente passam trotando pelo seu curral em direção ao horizonte. Você nem as percebe. Elas são e sempre serão meramente amigas, conhecidas e colegas de trabalho, em algum lugar do horizonte. Mas aquelas que realmente o atraem e se aproximam do seu curral não deve ser dada qualquer razão para chegar mais perto, ou até mesmo se aproximar do portão, onde você pode, em um momento de fraqueza, deixá-las entrar. Evitando histórias tristes. Você não está devendo, para sua esposa, a decisão de estabelecer um perímetro de defesa mental. Você deve protegê-la, e também seus filhos, das atrações exteriores ao seu curral. Caso contrário, você terá uma triste história para contar, como aquela que ouvimos de Jack. Jack estava envolvido em um ministério cristão em período integral, permanecendo firme. Ele não tinha nenhum perímetro de defesa mental, pois pensava que nunca precisaria de um. Como resultado, permitiu que Mary se aproximasse demais de seu curral. Mary frequentava a minha igreja e estava envolvida no ministério de música. Por causa das minhas habilidades e minha posição na igreja, estava envolvido em muitas atividades com ela. Fazíamos parte de um pequeno grupo de louvor, e durante os ensaios, percebi que ela começou a sorrir de um modo particular. Ela era linda, e eu estava atraído, mas não pensava muito sobre isso até que ela continuou a sorrir para mim. Comecei a pensar sobre isso. A atração estava crescendo, e me senti um pouco empolgado e feliz comigo mesmo. Um dia, ela passou no meu escritório e me encontrou sozinho. Começou a despencar seus problemas com o marido. Como ministro, sempre dei aconselhamento, então senti-me no dever de ouvir. Então ela começou a chorar, e coloquei os braços ao redor dela, sentindo muita pena. Ela se aconchegou por um instante, e eu comecei a gostar daquilo. Ela foi embora e nada aconteceu depois disso, mas fiquei pensando nela constantemente. Aconteceu de Mary e eu pegarmos a mesma rota para o trabalho, e percebi que ela me observava todas as manhãs, acenando e sorrindo. No ensaio, ela elogiava cada vez mais meus talentos musicais. Olhava para mim com aquele mesmo olhar até quando eu pregava, sorrindo levemente, embora sentada próxima ao seu marido. Aquela situação era muito imprópria e assustadora. Comecei a fazer coisas estranhas, como dirigir por caminhos e distâncias longe da minha rota até seu escritório para ver o carro dela. O que eu poderia ganhar com isso? Mas, de certo modo, era algo romântico. Finalmente, algumas semanas depois nós ficamos por um tempo sozinhos, e eu a beijei. Sabia que aquele beijo acabaria com a minha carreira na igreja, mas não resisti. A atração tinha aumentado violentamente. A carreira, o casamento e o relacionamento com os filhos de Jack foram gravemente prejudicados naquela tarde. Ele havia dito que isso nunca aconteceria, mas realmente aconteceu porque Jack perdeu um perímetro de defesa. Sua esposa e seus filhos merecem uma defesa, amigo.
Você nunca sabe quem vai galopar próximo ao seu curral.